vocês. Não sei se dá pra ver na imagem, mas eu tô gravando com um mini microfone. Ele tá grudadinho no meu Blue Yeti pra eu ter o suporte, pra eu não precisar ficar segurando e conseguir fazer alguns sons com as minhas mãos. Hoje nós vamos falar sobre livros. Janeiro, eu li muito, muito. Eu fiquei hiper focada em livros. Eu não sei, eu tenho um déficit de atenção bem leve. Nunca foi diagnosticado. Eu tenho assim fonte de vozes da minha cabeça, mas uma das coisas que eu tenho é a hiperfixação. Então eu descubro um hobby novo, coisa assim, ou volto pra um antigo e fico fixada por meses até eu tipo não fazer nunca mais. Mesma coisa com quebra-cabeça. Vocês sabem que eu tenho fase que eu monto quebra-cabeça adoidada, e aí tem fases que eu não monto nenhum, e agora eu tô na minha fase de ler. Então eu estou lendo muitos livros. No mês de janeiro eu li 7,5 livros, que eu ainda tô finalizando a leitura do quinto livro do Acotar, da série do Acotar. Mas eu li 7 livros e então tem muita coisa pra falar sobre os livros. Infelizmente, a maioria desses livros foi lido no Kindle, então eu não tenho o livro físico pra fazer o tapping, mas 2 dos 7 livros foram livros físicos, então eu vou usar eles pra fazer o tapping e os sons das páginas virando e etc, tá bom? Então primeiro eu trouxe aqui também o meu bullet journal, porque vocês sabem que agora eu escrevo o que eu achei do livro, etc, e essas informações me ajudam também a relembrar um pouco tudo que eu li, porque às vezes eu até me esqueço. Tá, primeiro eu quero falar sobre... Vamos começar com Acotar. Eu li A Court of Thorns and Roses, né? Eu acho que no Brasil foi traduzido pra A Corte de Espinhos e Rosas. É isso? Me corrijam se eu estiver errada. É da escritora Sarah J. Maas. É o Acotar, né? Eles chamam Acotar porque a Court of Thorns and Roses. Eu sempre falo Thrones, mas é Thorns and Roses. Acotar, né? A sigla de cada palavra forma Acotar, por isso que chama Acotar. Ele foi publicado em 2015 e o primeiro livro tem 419 páginas. Eu li no Kindle, tá? Toda a série do Acotar eu li no Kindle. Eu peguei o primeiro pela biblioteca, eu peguei o segundo pela biblioteca, o terceiro uma amiga me mandou o arquivo, o quarto uma amiga me mandou o arquivo e o quinto ela me mandou o arquivo também, porque esses livros estão sempre na lista de espera na biblioteca. É uma série super popular, ficou muito famosa no TikTok. E a Sarah J. Maas, né, a autora, ela é conhecida também pelos livros Throne of Glass, Trono de Vidro, por essa coleção que ela escreveu antes do Acotar. Eu acho que são 7 livros dessa coleção, ainda não comecei a ler, mas está na minha lista para ler. Ela já fazia sucesso com essa série e depois ela criou o Acotar, que pelo que eu entendi se passa no mesmo mundo, né, fantasia. É o gênero que chama hoje de romantasy, que é a mistura do romance com fantasia. Então tem essa outra série também, né, depois pra ler. E depois também tem Crescent City, que é uma terceira série que também, pelo que eu entendi, se passa no mesmo mundo. Então eu pesquisei um pouco se eu deveria começar com Acotar, se eu deveria começar com Throne of Glass. As pessoas falaram que não importa, porque as histórias não tem spoiler de uma pra outra, elas só acontecem no mesmo fantástico mundo. Então eu comecei com Acotar porque eu já tava super curiosa, e depois que eu li Fourth Wing, Quarta Asa, vocês todos, várias pessoas me falaram: lê o Acotar que você vai gostar. Então eu já queria ler o Acotar tinha um tempinho, então eu fui. Nesse novo jeito que eu faço o meu bullet journal, eu consigo dar estrelas pra diferentes coisas. Então, no geral, eu dei 5 estrelas pro Acotar, achei muito bom. Os personagens eu dei 5 estrelas, o plot eu dei 5 estrelas, o final eu dei 5 estrelas. Pacing, né, que é como que as coisas vão ser devagar, se é rápido, eu dei 4 estrelas, porque o livro demora a pegar no tranco, sabe? No início eu fiquei tipo assim, por que o pessoal ama esse livro tanto? Então eu dei 4 estrelas. E writing style, né, o estilo da
escrita dela eu também dei 4 estrelas, porque eu achei difícil. E aqui eu volto a dizer que talvez seja porque eu leio em inglês e é difícil visualizar algumas coisas quando são palavras que não existem, sabe? É tipo, são fadas, pelo que entendi, são fadas e tal. É esse mundo que não existe. Assim, sabemos, né, que não existe. E então tem muita coisa que eu achei complicada de entender. Eu também achei a protagonista, a Farah, eu acho que falo o nome dela. Eu falo, na minha cabeça eu falo Fairy, porque é assim que se escreve. Mas eu acho que a pronúncia é Farah, eu acho. Eu achei ela chata, achei ela muito chata no início. E eu tenho um pouco de dificuldade com livros que a protagonista é chata. Porque se eles são contados em primeira pessoa, é ela contando a história. Tu meio que tem que gostar dela, sabe? Porque é ela que tá te contando a história. Então, se ela é uma pessoa meio chata, tu fica tipo assim, poxa, vamos lá, né? Mas ela se redime depois nos outros livros, tá? Ela melhora muito, ela tem um desenvolvimento de personagem muito bom. Então, o primeiro, o Akotar, que é o primeiro, nem é o melhor da coleção, nem é o que tem as reviews mais altas, tá? Então, ele é uma introdução à, à história toda. Eu coloquei aqui onde é pra escrever, né, os pensamentos e tal. Eu coloquei que começou um pouco devagar, mas era bom. Mas a segunda metade do livro é muito boa. Então a segunda metade do livro foi, assim, eu achei muito legal. Eu li super rápido. Eu comecei no dia 5 de janeiro e terminei no dia 9 de janeiro. Então eu levei 4 dias pra ler. O meu personagem favorito desse livro foi o Lucien. E é sobre as fadas e tal, né? Fairies e tal. E eu achei muito legal pra quem gosta de romance, pra quem gosta do romance com a fantasia. É um bom livro pra ler. Eu recomendo. Eu dei 5 estrelas, afinal, foi um livro que eu gostei. Mas eu acho legal de ler ele pra te conseguir ler o segundo, o Akomaf, A Court of Mist and Fury. Eu não sei como foi traduzido pro Brasil, tá? Se alguém quiser colocar aí nos comentários a série completa em português, pra quem tiver curioso, por favor, deixa aí nos comentários. Esse foi publicado em 2016 e ele tem 656 páginas e eu literalmente dei 5 estrelas para tudo. Esse foi o meu livro favorito da série até agora. Eu tô lendo o 5º livro e ela ainda vai lançar o 6º livro, então nem lançou ainda. Mas o Akomaf foi o meu favorito da série toda. Eu comecei no dia 9 de janeiro e terminei no dia 12 de janeiro, então 3 dias. E eu li pelo Kindle. E continua a história da Farah. E assim, esse livro, ele me fez sentir. É só assim que eu consigo descrever. Ele me fez sentir a dor dela, me fez sentir o processo que ela estava passando, me fez sentir a agonia, me fez sentir o quanto tava indo as coisas e os problemas e tal. E eu pra mim, eu não sou crítica de livro do tipo assim, nossa, que escrita ruim, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Eu não sou crítica nesse sentido. Se o livro me fez querer continuar lendo sem parar, me fez querer não esquecer que eu sou mãe e que eu sou esposa e que eu tenho outras responsabilidades, e me fez querer sentar e ler por 8 horas direto, assim, sem pensar em mais nada. Esse é um livro bom pra mim. E o Akomaf foi isso pra mim, A Court of Mist and Fury. Foi muito isso pra mim, assim. Foi, pra mim, o melhor livro da série até agora. Eu ainda não terminei o 5º livro, mas eu ainda escolho a Akomaf até agora. E eu coloquei aqui nos meus pensamentos, eu coloquei que eu amei tudo sobre o livro e que me fez sentir tudo. Tudo que ela queria passar, dos sentimentos, o que ela estava sentindo, eu senti também. Então eu acho isso legal sobre um livro. E eu não vou falar os meus
meus personagens favoritos, porque eu não quero dar spoiler da história. Eu entrei já lendo a história, já sabendo o spoiler principal do primeiro pro segundo livro. Eu já sabia por causa de Fourth Wing. É porque os fandoms, né, os grupos de fãs comparam muito as duas histórias. Então eu já sabia algumas coisas, principalmente o spoiler principal. Então eu não quero falar nada dos meus personagens favoritos, porque eu não quero dar spoiler pra vocês, se você quiser ler. Mas mesmo se você começar a ler o Acotar e ficar meio em dúvida, continua, porque da metade pro final é muito bom. E o segundo livro é muito bom. Depois veio o terceiro livro, A Court of Wings and Ruin. De novo, eu não sei para o que foi traduzido no Brasil, tá? Esse foi publicado em 2017 e tem 736 páginas, é o maior livro deles. Eu comecei no dia 12 de janeiro e terminei no dia 16 de janeiro. E eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu gostei bastante, mas eu achei ele muito difícil de entender. Muito da construção do mundo, das políticas. Tem uma parte que fala muito sobre a magia, sobre seres de outro mundo, sobre seres imortais, mais imortais que as fadas, sobre o caldeirão, que é esse objeto mágico que criou o mundo. Todas essas coisas eu achei muito complicado de entender. Então, por vezes eu tinha que reler os parágrafos. Eu não conseguia ir adiante, não conseguia ir pra frente com a história sem entender. E muitas vezes eu passei direto assim, tipo, vamos que vamos, depois eu entendo, sabe? Porque senão eu não ia conseguir entender. Então eu gostei, os personagens eu dei 3 estrelas só, porque eu achei que porque dão muita ênfase a uma das irmãs dela e eu não gosto dela. Eu não gosto até hoje do personagem dela. Acho ela insuportável e ela começa a ganhar a ênfase dela nesse livro. E agora o 5º livro é sobre ela. Então por isso que talvez não vai ser o meu livro favorito, simplesmente porque eu não gosto da personagem. Não, mesmo que tenha toda uma história por trás, um personagem que vai ser desenvolvido e tal, que vai ter toda uma explicação, eu ainda não gosto dela. Então eu dei 3 estrelas pros personagens, porque eu achei que deram muito foco nela. O plot eu dei 4 estrelas, o final eu dei 3 estrelas, porque eu tava esperando uma coisa acontecer e não aconteceu. Eu tinha certeza absoluta que ia acontecer e não aconteceu, então eu estava errada. Aí eu fiquei tipo meio desapontada. E o pace dele, né, como se foi rápido, eu dei 4 estrelas. E a escrita eu dei 3 estrelas, porque eu achei difícil de entender. E aí eu volto a falar pra vocês, pode ser que talvez seja mais fácil se eu tivesse lido em português de entender algumas coisas, mas eu tô tentando ler mais inglês e tal. Então essa parte da fantasia, né, do inimaginável, das coisas fora desse mundo, eu acho também que não é fácil pro autor colocar no papel o que ele tá imaginando, como que ele visualiza esse mundo. Então eu achei difícil de entender. O meu personagem favorito foi o Cassian. Depois vem o 4º livro de Acotar, A Court of Frost and Starlight. Ele foi publicado em 2018 e ele é bem curtinho, ele tem só 272 páginas, tá? Eu comecei no dia 16, terminei dia 18 de janeiro. E ele é, na verdade, completamente fora, assim, da história. Não é fora da história, acontece com os mesmos personagens, mas eu digo antes, nos outros livros tu tem guerras, política, coisas acontecendo. Esse livro é só um conto de Natal, é um conto de Natal. Então é um livro assim, tranquilinho, nada acontece, é bem de boa, é só um conto de Natal, assim, pra dar aquela quebrada nas aventuras deles, que não termina nunca. Deu uma quebradinha pra esse livro. O 3º livro eu esqueci de falar, que eu não anotei aqui, mas eu achei que faltou a autora ter coragem de matar pessoas importantes. Eu acho importante, principalmente em livros que envolvem guerra, que a gente sabe que vai perder gente. É uma das coisas que eu gosto em Harry Potter, por exemplo, é que ela não teve medo de matar personagens importantes. E mesmo que tenha sido difícil
se machuca seriamente. Eu achei que faltou, por exemplo, um dos meninos que voa, das asas dele se quebrarem ou coisa assim, sabe? Faltou, eu senti falta dessa tragédia, dessa parte triste mesmo da guerra, porque é a realidade, sabe? Tem uma guerra e ninguém das pessoas principais morrem, eu acho meio nada a ver. Então, enfim, esse quarto livro, ele é um conto de Natal, ele é pra quebrar essa tensão da guerra, ele é pra ser uma coisa mais bonitinha, ela tá procurando presente e tal. Eu dei 3 estrelas, eu achei um desperdício. Achei um desperdício de livro. Personagens, eu dei 2 estrelas, porque de novo eles focam muito na personagem que eu mais odeio nessa série. Eu nunca tive assim uma coisa com a personagem antes dessa personagem. Não vou dizer nunca, porque tem personagens que eu realmente não suporto, mas ela é pra ser uma das personagens principais do lado bom, sabe? A maioria dos personagens que eu não suporto são personagens ruins, tipo a Umbridge, né? Tipo a Bellatrix. Em Fourth Wing a gente tem, em Iron Flame a gente tem o Varys, que eu não suporto. Então, mas ela é pra ser do lado bom, ela é a protagonista do 5º livro. Então, enfim, eu não gostei. O plot, eu dei 1 estrela só porque não tem história nenhuma. É eles comprando presente de Natal um pro outro. Essa é a história, só isso. O finalzinho eu dei 3 estrelas porque é bonitinho. O pacing, né, eu dei 1 estrela porque é um livro muito devagar. Eu só terminei de ler porque era só 270 páginas. E aí, tipo assim, se fosse um livro bom eu teria lido em um dia as 270 páginas. Mas ainda eu levei 2 dias pra terminar. E o estilo da escrita eu dei 2 estrelas. Eu achei um desperdício, um livro desnecessário que não precisava estar na coleção. Eu sei que tem gente que ama o 4º livro, aquela conto de Natal, ai que lindo, bonitinha a história. Eu não suporto essa personagem, então pra mim não. E pra mim não teve história, não teve nada, sabe? Então pra mim não. Esses foram as minhas reviews sobre o Acotar. Eu tô lendo o 5º livro. O 5º livro, ele é contado em terceira pessoa, então ele muda um pouco o estilo da escrita. O que eu acho que muda bastante também. Tem algumas cenas que eu acho mais legal em terceira pessoa, que eu acho que ela tá fazendo um trabalho melhor. Mas eu tô na metade do livro e eu ainda não tenho nenhuma empatia ou simpatia pela personagem principal do 5º livro. Eu entendo os traumas dela, eu tenho empatia pelos traumas dela, mas eu não consigo aceitar o jeito que ela trata todo mundo. E eu acho que, como alguém que já lidou com pessoas que têm problemas mentais, assim, né, de tipo doenças mentais mesmo, mas que tá sempre fazendo coisa ruim pra ti, tá sempre fala que vai melhorar, não melhora, tá sempre, sabe, sempre tem um problema, sempre causa desgosto, sempre dá, é uma pessoa que mente, uma pessoa ruim, que trata os outros ruim, que nem essa personagem que trata. Eu não tenho em mim simpatia por ela, empatia por ela. Eu tenho empatia pelos problemas dela, pelos traumas dela, pelo que ela passou, mas não por ela. Então, é um livro que ainda tá meio assim, mas eu tô gostando, tô lendo, tipo, tá fluindo, sabe? Então, pelo menos isso, a história tá fluindo bem. Mas eu gostaria que a personagem fosse melhor. Enfim, esses foram minhas reviews de Akotar. Agora vamos voltar aqui um pouquinho e fazer a review dos livros que eu li primeiro, antes de começar o Akotar. Eu li Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, do autor Ransom Riggs. Foi publicado em 2011, tem 345 páginas. E eu comecei no dia 31 de dezembro e terminei no dia 3 de janeiro. Ele é um estilo mais sci-fi, eu acho que ele é mais... eu botei sci-fi, mas pode ser só fantasia também, não precisa ser nada científico, mas eu achei assim, eu botei sci-fi. Eu sei que tem gente que ama esse livro, até comentaram que era o favorito de vocês, mas eu dei 2 estrelas só, me perdoem. Eu não quero falar mal de uma série que vocês gostam, mas esse livro foi um não pra mim. Eu acho que se eu tivesse
12, 13 anos, eu teria gostado. E talvez seja por isso também que as pessoas gostam, porque tem essa memória, né? Essa memória afetiva com o livro que leram quando eram adolescentes. Mas o personagem principal, ele tem 16 anos, mas pra mim ele age como se ele tivesse 12. Então por isso pra mim o livro não é assim pra adolescente mais velho, 16, 17. Pra mim o livro é pra adolescente de 11, 12 anos, pré-adolescente. Eu dei 2 estrelas. Os personagens, eu dei 1 estrela. Eu não gostei de nenhum personagem, honestamente. Eu achei o narrador, achei ele chato, mas é porque ele é adolescente e eu tenho 32 anos e eu não tenho paciência pra adolescente. Eu achei o plot, eu achei meio nada a ver também, dei 2 estrelas. O final eu dei 2 estrelas porque tem continuação, eu acho que eu não sei quantos livros são 7 ou 8 a coleção toda, eu acho. Eu vi que tem bastante, ao menos uns 5 eu vi. E o estilo da escrita eu dei 1 estrela só porque eu não gostei. Eu não vou continuar a série, não vai ser um livro que eu vou continuar lendo. Eu achei muito voltado pra criança, então talvez seja por isso que eu não tenha gostado, tá? É porque eu achei assim que ele é muito pra adolescente. Eu não gostei do narrador, né, do menino. E eu achei o plot assim meio parado, sabe? Não tem uma história. A premissa desse livro é que ele viu essas fotografias diferentonas, tipo umas fotografias meio estranhas aqui, que achou em arquivos públicos, pessoas que mandaram pra ele também. Tipo, esse aqui é as fotografias do filme. Peraí, não, deixa eu mostrar uma fotografia que ele. E aí ele criou uma história, um enredo, um plot baseado nessas fotografias. Tipo essa aqui. Essa criança vestida de coelho sentada ali no chão. Então toda a história ela é criada a partir dessas fotografias que ele achou. É que as pessoas mandavam pra ele e tal. Tipo essa aqui. Tá. Então, essa é a premissa do livro. Eu falei com a minha amiga que tá lendo agora vários livros comigo, que leu toda a série do Acotar comigo. E ela falou que ela gostava muito desse livro quando ela era adolescente, pré-adolescente. Mas ela foi assistir o filme e não conseguiu, parou no meio, porque achou muito ruim agora. Então, é isso que eu falo. Talvez se eu tivesse lido quando eu tinha 11, 12 anos, eu teria gostado. Em 2011, eu tinha bem nessa idade. 92, não, mentira, eu já tinha 20. 92, 2002, 2012, eu tava com 19 anos. Então, quando o livro foi lançado, eu acho que eu já tinha passado a minha fase de ler, sabe? Então, sinto muito, mas esse aqui é um não pra mim. Agora, eu peguei esse aqui também, você sabe que eu comprei na Goodwill. É um thriller, né? É bem diferente. Eu queria dar um tempo um pouco da fantasia quando eu tava lendo. Então ele chama Under Your Skin e escrito pela Sabine Duran. Foi publicado em 2013 e ele tem 294 páginas. Eu comecei no dia 3 de janeiro e terminei no dia 5 de janeiro. E eu dei 2,5 estrelas. Também não gostei. Os personagens, eu dei 1 estrela só. Eu achei a narradora muito chata. Achei ela insuportável. As coisas que ela descreve o tempo todo. Achei ela burra. Eu não gosto quando os personagens me fazem gritar com eles. Tipo assim, para de ser burro, sabe? Tipo, ela acha um corpo, ela encosta no corpo. Aí o policial pergunta se encostou no corpo. Ela fala, não, não encostei. Para de ser burra. E não era assim que ela queria mentir de propósito. É que ela não se ligou, sabe? O livro todo, ele é muito chato. A parte boa só são as 70 últimas páginas, quando o crime se resolve, digamos assim. Então os personagens eu dei 1 estrela, o plot eu dei 2 estrelas, o final eu dei 3,5 estrelas. O pacing eu dei 1 estrela e o estilo de escrita eu dei 1 estrela só. Eu achei um livro que é pra ser. Quando eu penso num thriller, eu penso num livro que é pra te virar uma página atrás da outra, morrendo de vontade de ver quem que vai, quem que matou, quem que morreu, como é que foi, sabe? É assim que eu vejo um thriller. E
tinha pra comprar no dia 21, tá? As lojas venderam tudo, tipo, logo assim que abriu pra vender, venderam tudo. E ainda tá fora de estoque. E o outro livro, o livro normal tem, só que eu quero a edição especial, a edição deluxe, porque o livro normal, sem nada, assim, né, as páginas normal do lado, tá $20. E a edição deluxe não é da Target, mas a outra, que tem os dragões do lado, tá 24. Então eu prefiro pagar $4 a mais. E tá 20 também. O da Target tá 24. E tem o livro todo bonito, com os dragões do lado e tal. Mas eles estão tudo fora de estoque ainda. Então no futuro eu quero ter a coleção completa do Fourth Wing, porque eu amo. É meu livro favorito. E muito se compara o Fourth Wing com o ACOTAR, né? E pra mim, Fourth Wing, tá? O ACOTAR foi um livro muito bom, eu recomendo as pessoas lerem. Mas não é um livro que eu quero reler. É um livro que eu gostei e pronto. Agora o Fourth Wing, eu quero reler o tempo todo. Gente, eu tô assim, ó. Eu tô me forçando a ler o quinto livro agora do ACOTAR pra sair um pouco da mente do Onyx Storm. Porque o Onyx Storm foi o meu livro favorito da série. Então é Fourth Wing, Iron Flame, Onyx Storm, tá? Ela lançou na segunda-feira, no dia 21 de janeiro. Eu comecei dia 21 e terminei dia 23. Eu fiquei acordada até meia-noite, 1 hora da manhã lendo. Qualquer oportunidade que eu tinha, eu tava lendo o tempo todo. Quase não gravei vídeo pra ficar lendo. Eu simplesmente amei. Eu dei 5 estrelas, mas gostaria de dar 10, 15, 20, 100 mil estrelas, tá? Foi a minha leitura favorita do mês. E eu amo essa série, gente. Eu amo essa série, assim, ó. Eu vi alguém falando que o Fourth Wing é o novo Harry Potter da geração. E eu não sei se vai chegar lá. A gente já até conversou nisso no vídeo. Não sei se vai chegar a ser um Harry Potter de ter os parques e toda a influência que o Harry Potter tem até hoje, né? O primeiro Harry Potter foi publicado em 94, foi isso? Não sei. E tem toda essa influência. Não, acho que não foi 94, né? Tô falando besteira. Não sei, 97, não me lembro. Mas tem toda essa influência até hoje. Mas o Fourth Wing tem uma base de fãs muito forte, muito alta. E ele, assim que termina, tem tanta teoria pra ser formada, tanta coisa pra ser discutida, tanto, 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 que tipo, é muito legal, sério, é muito legal. São uns 544 páginas pro Onyx Storm. E também é romantasy, né? E eu dei 5 estrelas. Os personagens eu dei 5 estrelas. O plot eu dei 5 estrelas. O final eu dei 5 estrelas. O final é meio estranho. Mas eu dei 5 estrelas. O pacing, né? Eu dei 5 estrelas. Já começa no livro, já bam, bam, bam. E tu não quer largar mais. Tu começa já na aventura e não para mais, sabe? E a parte da escrita foi a única coisa que eu dei 4 estrelas. Porque eu ainda tenho dificuldade de entender algumas coisas, tá? Principalmente o começo, os 10 primeiros capítulos de Onyx Storm é uma das coisas mais comentadas agora. É que eles são difíceis de entender, tem muito nome que a gente não lembra mais. Tem coisa que aconteceu fora de cena, que eu digo que não aconteceu, não foi contado em Iron Flame, mas aconteceu e aí eles simplesmente mencionam agora. Então, essa parte da escrita dela ainda me deixa um pouquinho confusa. E o final, o que foi o final? Pra quem já leu Onyx Storm, o que foi esse final, meu Deus do céu? E agora eu tô nos fóruns, eu tô conversando, a minha amiga leu comigo, então a gente leu juntas. Então a gente fala sobre, a gente pesquisa as teorias, a gente conversa, fala, tem isso, tem aquilo. Fourth Wing vão ser ao todo 5 livros. E agora eu tenho que esperar 2 anos. 2 anos pro livro 4. E eu já quero reler o Onyx Storm já. Então, se eu puder fazer vocês leiam uma série de romance com fantasia, leiam Quartaça, Fourth Wing, Iron Flame. O Iron Flame é o mais chatinho de todos, na minha opinião, porque a Violet, a personagem principal, fica muito chatinha. Só que agora no Onyx Storm ela volta com tudo. Ela virou minha personagem favorita, porque ela tomou as rédeas da situação, assumiu o controle, tá assumindo o papel dela, tá descobrindo as coisas. Então, assim, eu tô amando a Violet, amei a Violet em Onyx Storm. Meus personagens favoritos foram o Eric, o Zayden, a Violet, o Redduck e a Andarna, mas eu amei absolutamente todos os personagens. Eles têm personagens muito legais. A história foi muito boa.
espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a relaxar. E seguimos. Eu tentei ler o máximo que dava em janeiro, porque em fevereiro, metade de fevereiro, né? Eu vou estar no Brasil, então não vou ter tempo de ler lá. Então eu queria já fechar os livros de fevereiro em janeiro. Foi isso que eu fiz, né? Eu falei que eu tenho que ler 4 a 5 livros por mês, então eu já li 7. Tô quase terminando o quinto livro de Agotar, então talvez seja 8 ou começando ali em fevereiro. E eu leio mais uns 2, 3 antes de viajar pra conseguir chegar na minha meta. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.